Pessoal, como complementação ainda da aula do vídeo anterior, ainda sobre essa aula desta semana, vamos continuar aqui com o artigo 2º e o artigo 3º da Constituição, além de ainda pensar um pouco na questão passada. Então vejam, dentro ainda, só revisando, dentro ainda daquela parte do artigo 1º, da soberania, desses fundamentos, né? A gente falou do artigo 4º, e é interessante a gente pensar que o Brasil, ainda que pensando nessa ideia de soberania, o Brasil participa de estruturas como a do Mercosul, né? Que são blocos internacionais que não retiram a ideia de soberania, né? Tanto que no parágrafo único do artigo 4º, que a gente falou no último vídeo, está dizendo que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, político-social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Olha só que interessante. O Brasil garante a sua soberania e, ao mesmo tempo, garante uma comunidade latino-americana. Essa é a questão de não deixar a Constituição ortodoxa. Entendem? Isso é importante a gente pontuar. Beleza? Bem, vamos lá. Lá no artigo 2º, a gente também vai ter uma estrutura que a gente já comentou, né, no artigo 2º da Constituição, que a gente já falou sobre isso também nas nossas aulas, que a gente falou inclusive quando falava de cláusulas pétreas, né, do artigo 60. São poderes da União independentes, poderes independentes, vamos já revisar isso, perdão, harmônicos entre si. Isso, guardem isso, já vamos discutir. O Legislativo, Executivo e Judiciário. A gente falou que essa estrutura lá pelas cláusulas pétreas não pode ser modificada. E olha que interessante como a Constituição coloca esses poderes. A tripartição de poderes, ela é independente e harmônica. O que significa dizer isso? O Poder Executivo não influencia no Poder Legislativo, o Poder Legislativo não influencia no Poder Judiciário e assim por diante. Todos eles são independentes. Eles têm poderes deles. Os três convivem independentes, sem necessidade de influência obrigatória. Porém, a própria Constituição diz, são independentes, porém harmônicos, porque fazem parte da mesma estrutura constitucional. Essa aqui é outra contradição em termos que existe em palavras na Constituição para a gente conseguir montar uma estrutura constitucional bem estabelecida quanto à formação de um Estado democrático. Então são independentes, porém são harmônicos. Consegue entender isso? Bem, a gente já discutiu isso, né? Mais uma estrutura revisional que a gente está fazendo aqui. Mas bem, outra importância que a gente deve dizer aqui diz respeito a essa estrutura presente no artigo 3º que a gente falou no vídeo retrasado, né? Que são aquelas questões dos objetivos fundamentais que a gente colocou como comparação ao preâmbulo, certo? É interessante colocar aqui que os objetivos fundamentais, eles têm caráter normativo, que é uma coisa que a gente não falou ainda, lembra daquele vídeo? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e qualquer outras formas de discriminação. São normativos, significam que eles têm objetivos normativos. Eles são colocados na Constituição como fórmula fundamental objetiva do que o Estado deve fazer, quais são as promoções estatais, o que o Estado deve ter em mente para desenvolver essas funções. Bem, só que aqui a gente tem que dizer que são objetivos legais abertos. Eles se fazem por meio de políticas públicas, eles se fazem por meio de intervenção estatal. Significa dizer que ele não está claro quando diz, por exemplo, erradicar a pobreza. Ele não diz, vamos erradicar a pobreza de tal forma. É um objetivo que o Estado deve percorrer. Esses objetivos vão ser lembrados quando a gente for falar de orçamento público e essas questões, que eles devem estar presentes. Entretanto, eles não são claros quanto às suas estruturas. São objetivos que devem estar ligados essencialmente a funções norteadoras do Estado.
Entretanto, pessoal, a gente tem que pensar que esses objetivos eles servem para forçar, de certa forma, para orientar com que o Estado busque determinadas coisas. Vejam, a gente tem alguns exemplos que a gente pode dar já feitos em relação à estrutura normativa do artigo 3º, né? Por exemplo, a gente tem em 90 o decreto 99710, que fala sobre a promulgação de Convenção sobre os Direitos da Criança. A gente quer o famoso, que né, depois venha a se tornar o Estatuto da Criança e do Adolescente, para falar sobre sociedade justa, solidária, né? Também sobre Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Outro exemplo, na ideia de erradicar a pobreza, por exemplo, a gente tem o famoso Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que é feito por lei complementar, né? Pela Lei Complementar 111, que também tem fundamento sobre o artigo 3º. A ideia de promover o bem do todo sem preconceito de raça, cor, etnia, religião, sexo, cor ou qualquer outra forma de discriminação. A gente tem vários exemplos, né? Os crimes resultantes de raça que a gente tem no Brasil. Enfim, são vários exemplos que a legislação brasileira vem trazendo a respeito dessa situação. Ou seja, a gente pode determinar bem que a estrutura, o artigo 3º, ele não tem uma força normativa no sentido objetivo de obrigar uma coisa em si, um resultado específico, mas obrigar que o Estado promova políticas públicas nesse sentido. Ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição.